Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori. Mais um vídeo de ufa, né? Ufa, vencemos o Coritiba, ufa, conseguimos um empate no finalzinho contra o rival da Marginal, que ainda está reclamando aí do pênalti, sinto muito, foi pênalti. Mas vamos falar aqui então um pouco desse clássico em que o Santos consegue um ponto importante, um ponto precioso, durante a partida, principalmente até o gol de empate. Eu estava pensando que falta um pouco para o Santos essa consciência de que empatar é muito, muito melhor do que perder, no caso do Santos, no caso da nossa situação, porque, assim como a mensagem que meu pai mandou no grupo logo depois da partida, mais um empate contra o Flamengo, mais um empate contra o Atlético Paranaense, por exemplo, jogos fora de casa, o Santos deixa de precisar de uma vitória a mais para chegar nos 45 pontos. Então é importante o Santos somar esses pontos, principalmente em jogos fora de casa, que o Santos nitidamente tem dificuldades. Apesar que, né, considerando que o Santos perdeu do Bragantino em casa e ganhou do Palmeiras fora, talvez, enfim, não seja tanto o caso. Mas falaremos então deste Santos 1, Corinthians 1, lá no estádio dos caras. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe. E diga aí sua crítica com relação ao postura do time, sua crítica em relação ao canal, afinal de contas não fizemos o pré-jogo. Foram dias corridos, estão sendo dias corridos. Inclusive já estou aqui correndo com esse pós-jogo para poder seguir a vida. Mas vamos falar então deste Santos que entrou em campo com o João Paulo no gol, Joaquim, João Basso, Dodô naquele trio de zaga. E aí 4 meio campos, assim, digamos, né? Rodrigo Fernandes e Tomás Rincon, então Rodrigo Fernandes mais recuado, com Jean Lucas e Lucas Lima. E aí a saída do Kevson, o Rodrigo Fernandes entrando como esse primeiro volante, o Kevson indo para o banco, e o Lucas Braga ainda mantido meio que como se fosse um 3-4-2-1, talvez, com o Lucas Lima e o Soteldo mais avançado e o Marcos Leonardo centralizado. O fato é que eu não sei assim se foi uma visão do Marcelo Fernandes de que deu certo contra o Palmeiras, vamos tentar contra o Corinthians, mas basicamente a estratégia do Santos no primeiro tempo foi dar chutão para frente, e aí e era a bola voltando, e o João Paulo tendo que fazer milagre após milagre. Estou aqui com as estatísticas, principalmente as do primeiro tempo, que eu acho mais interessantes, cortesia do SofaScore. O Corinthians teve 71% de posse de bola contra 29% do Santos, 14 finalizações, sendo que o Santos só fez 2, e 5 sendo no gol, sendo que foram 4 delas muito, muito, muito perigosas, com grandíssimas defesas do João Paulo. Um chute de longe que ele espalma, uma outra muito próximo do gol, uma outra finalização também quase cara a cara, e acho que a que eu achei mais bonita, né, que foi já no finalzinho do primeiro tempo, um cruzamento, acho que é do Romero, acho que o Juliano bate de primeira no canto, e ele vai lá e consegue defender. Então foi um primeiro tempo em que o Santos não teve nenhum tipo de postura agressiva, né, ficou tentando esse chutão, e aí alguns dos comentários que eu vi, o Santos tentava esse chutão mirando o Soteldo para ele ganhar de cabeça, não faz sentido nenhum. Então não me pareceu uma estratégia muito funcional. E um Santos que teve que fazer uma substituição logo aos 11 minutos, que o João Bastos sentiu uma lesão, isso é preocupante, inclusive para os próximos jogos, e entrou o Messias. No intervalo, o Marcelo Fernandes não fez nenhuma substituição, e logo aos 11 minutos do segundo tempo, uma jogada assim que, para mim, é epítome do que foi a partida do Jean Lucas. O Jean Lucas muito mal na partida, errando muitas decisões. Teve uma falta que ele isolou a bola, então ele parecia estar desconectado da partida, assim. E acho que culminou nesse lance, que é um lance que o João Paulo, escanteio batido do Corinthians, o João Paulo faz mais um milagre, mais uma defesa absurda, e aí o João Lucas é meio absurdo, assim, porque ele chuta na direção do gol, e ele, assim, tá meio caindo e tal, parece que ser aquele lance meio desesperado, mas ele não tava tão desesperado assim, não era pra estar tão desesperado.
é absolutamente na frente do gol. Ele pega com a lateral do pé, então eu não sei se ele errou a bola, espero que sim, né? Que seja só isso, sei lá. Mas era uma bola que dava pra ter tirado, assim, tinha vários outros lados que ele poderia ter chutado. Uma coisa seria ele, sei lá, ele chutar pra fora, bater no cara do Corinthians e entrar, eu entenderia isso, mas ele chutou diretamente pro gol, na frente do gol. Eu não consigo entender como que um jogador profissional consegue fazer isso. Mas ele fez e eu acho que é meio que a essência do que foi o Jean Lucas nessa partida, muito desligado, parecendo muito é, fora de sintonia com o resto da partida. Depois do gol, 10 minutos depois, saem Dodô e Lucas Lima para entrar Silveira e Kevson. O Silveira que entrou bem, inclusive. E aí, já mais próximo do final da partida, já para os 35 minutos, saem Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo para entrar Frutti e Mendonça. Speed Mendonça, eu já bateu aquele desespero, né? Mas o Santos melhorou. A verdade é que o Santos conseguiu chegar mais vezes no ataque depois que tomou o gol. É triste pensar. Bom, tem o fato do Corinthians ter recuado. Eu não critico tanto o Marcelo Fernandes nesse sentido, porque é muito fácil falar que devia ter jogado daquele jeito desde o começo, mas o Corinthians também sentou um pouco no 1-0, e aí o problema é deles, mas não sei se o Santos tivesse começado com a postura que terminou a partida, se não abriria espaço para um contra-ataque do Corinthians, enfim. O fato é que depois do primeiro gol, o Santos conseguiu ocupar mais o espaço do seu campo de ataque, e o Corinthians nitidamente recuou, tentou segurar 1-0. E aí o Santos foi se aproximando do gol, inclusive teve um lance que o Furt escora de cabeça pro Silveira, se eu não estou enganado, que dá uma boa virada, assim, um voleio, na minha opinião. E a bola acaba sendo tirada em cima da linha por um defensor, nem foi o goleiro, nem foi o Cássio que fez a defesa, então ali podia ter sido o empate do Santos. Mas, já nos acréscimos, o Soteldo vai, avança em direção à linha de fundo, inclusive dentro da área, e tem o lance que todos eles, que os corintianos estão reclamando e tal, da chegada do pênalti, né? Que na hora que foi dado, o Daronco não marcou, e depois o VAR chamou. E eu acho que assim, o VAR chamou porque existe um toque. Então, para mim, o toque caracteriza o pênalti. Se fosse contra o Santos, ia acabar tendo esse. Se fosse marcado contra o Santos, a gente ia falar, tipo, jogador imprudente, não pode fazer isso dentro da área. Então, falo mesmo do jogador do Corinthians, imprudente, não pode fazer isso dentro da área. Se ele tivesse, inclusive, só cercado o Soteldo, ele teria saído com bola e tudo. Então, para mim, pênalti, bem marcado e tal. Eu ficaria um pouco indignado se não tivesse sido marcado, mas acho que não cabe aí a choradeira. Até porque, convenhamos, se não fosse dado pênalti, não, se não tivesse sido realmente pênalti, seria no mínimo reparação histórica, né? Contra o Corinthians seria isso, mas acho que sim, foi pênalti, houve contato e Steve Mendonça foi para batida muito confiante, confiando aí na lei do ex, conferiu, felizmente, 1-1 no finalzinho da partida, quase no último lance. Inclusive, depois, o juiz ainda deu mais 5 minutos de acréscimo. O time do Santos ficou meio de cara, mas eu pensei assim: não, tem que atacar, aproveita para atacar, tenta ir a virada. Do jeito que tava, o Santos acho que estava mais perto do gol do que o Corinthians, mas de qualquer forma, o Santos abdicou aí, só segurou, considerou o empate um bom resultado, até não deixa de ser, mas dava para ter saído com a vitória depois desse gol, hein? De qualquer forma, o Santos termina a partida com 39% de posse de bola. Isso porque no segundo tempo o Santos teve mais ou menos meio o Corinthians, né? 49-51 é praticamente 50-50%, meio a meio, o que é uma grande diferença da postura do primeiro tempo. E isso depois do gol sofrido, marcado pelo Jean Lucas. Mais uma partida que o Santos toma gol, então 20 partidas seguidas o Santos tomando gol aí, por isso que é uma defesa tão ruim. Mas o Santos melhorou bastante na segunda etapa, e aí que fica a questão, né? Como eu falei, eu não sei se é mais pela postura do Corinthians pós o gol do que pela postura do Santos pós o gol. E se for pela postura do Santos, se daria para ter feito algo melhor no primeiro tempo, acredito que daria, né? Não sei se o Marcelo Fernandes acabou ficando um pouco respeitoso demais, para dizer, né?
Mas a verdade é que o Santos, no segundo tempo, teve 8 finalizações contra 3 do Corinthians, sendo que 3 foram no gol. Então o Santos levou mais perigo, se aproximou mais do gol adversário. Claro, precisava do empate, mas de qualquer forma, demonstra aí que teve uma melhora no segundo tempo. Me preocupa um pouco o Santos ter entrado na postura que entrou, mas de qualquer forma não deixa de ser resultado importante. Com esse resultado e principalmente com o empate entre Goiás e Vasco, obrigado Goiás por marcar um gol no último minuto, o Santos se mantém fora da zona do rebaixamento, 2 pontos na frente do Goiás, que teria passado a gente, acho. Não pelo número de vitórias, se tivesse vencido do Vasco, e o Vasco que sim teria passado a gente se tivesse vencido o Goiás. Então, não, mentira, o Vasco ficaria com 33, né? Não passaria a gente com esse empate, mas o Santos abre 2 pontos para o Goiás, 3 pontos para o Vasco, e empate em número de pontos com o Bahia. Mantém, e principalmente, mantém Corinthians e Cruzeiro perto aí da briga. O Corinthians com esse resultado fica 3 pontos à frente do Santos, mas ainda está ao alcance, claro, teria sido muito melhor se tivéssemos vencido. E importante, abre 11 pontos do Coritiba, porque o Coritiba conseguiu uma vitória contra o Inter fora de casa, um jogo bem longo, acho que o Internacional teve um expulso, enfim, deu 4-3. E aí com isso, o Santos se mantém mais uma rodada fora da zona do rebaixamento. Na próxima semana, no caso, depois de amanhã, o Santos já volta a campo, então não tem tempo para respirar. Volta a campo contra o Flamengo fora de casa, também um jogo que a gente normalmente espera uma derrota, mas já tem mensagem aí, eu já vi pelo menos uma postagem de um flamenguista falando, não, entrega aí pro Santos, a gente não tem mais nada esse ano, pelo menos ajuda a rebaixar o Vasco de uma vez. Eu espero que o Gabigol vá com esse espírito, o Henrique, enfim, mas que todos os ex-jogadores do Santos vão com esse espírito de afundar o Vasco aí, ajudar o Santos, porque, nossa, se conseguisse uma vitória contra o Flamengo lá, seria um excelente resultado. Então vamos ver como será. No mais, paciência aí para os torcedores do time rival, é o tipo de pênalti que durante anos foi marcado a favor de vocês, então acho que nada do que reclamar. E um resultado muito importante para este Santos que não foi bem no primeiro tempo, mas se mostrou melhor. Se o Santos conseguir sobreviver sem derrotas nesses 2 jogos fora de casa contra Corinthians e Flamengo, acho que vai ser muito importante aí para poder buscar essas vitórias fora de casa, buscar as vitórias em casa, né? Ainda enfrentar Cuiabá em casa, um Fluminense que vamos ver como é que vai estar, né, na ressaca. Uma pena o Fortaleza não ter vencido, quer dizer que o Fortaleza talvez venha com mais sede ao pote na Vila Belmiro na última rodada, então o Santos precisa fazer esses pontos o mais rápido possível. Lembrando que está acabando, são só mais 8 partidas para o final do Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Este foi o nosso pós-jogo aqui em modo muito rápido. Afinal de contas, a vida urge aqui. Os outros problemas acabaram nos atrapalhando, mas seguimos firme junto com o Santos. Lembrando então, amanhã tem pré-jogo, tudo der certo, porque quarta-feira o Santos já volta a campo na véspera de feriado, e no feriado o Santos não joga. O jogo do Santos será só na segunda, e aí sim uma final de campeonato contra o Cuiabá, se eu não estou enganado. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou dessa partida do Santos, torcedor rival aí que acompanhar. Sinto muito, né, mas foi pênalti mesmo. No mais, pra cima deles, abraço!